Olá, povo de Deus, bem-vindo a mais uma EBO. É um prazer estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E hoje vamos estudar Romanos 14. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e creio que será bênção. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui para ouvirmos mais uma vez os ensinamentos que o Senhor tem a nós através da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, nós somos gratos a Ti por podermos, Senhor, aprendermos de Ti todos os dias. E podermos ter esse momento de aprendizado da escola bíblica. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos conduza nessa aula, abra nossa mente, o nosso coração, nos dê entendimento para que possamos aplicar na nossa vida prática tudo o que venhamos aprender aqui. Obrigada, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje nós teremos a aula de Romanos 14. E essa aula, esse texto de Romanos 14, foi dividido em duas partes. Tá? Então, nós vamos começar pela primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 12, que fala sobre a tolerância para com os fracos na fé. A tolerância para com os fracos na fé. Vamos ler, que diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, querido, aqui Paulo aconselha acerca de situações que surgem na diversidade de pensamentos. E ele quer dizer o quê? Respeite, que é necessário termos respeito mútuo entre a diversidade dos nossos pensamentos com os nossos irmãos. Quando ele diz no versículo 1, ele fala assim: acolhei o que é débil na fé, o que é fraco na fé. E aqui ele identifica como fraco na fé aqueles que se sentiam presos a comer ou não comer carne, como por exemplo. Ele indicou que essa convicção não deveria ser encarada de um modo leviano, a ponto de ridicularizar ou desprezar, de tratar essas pessoas com desprezo. Nem tampouco esses mais fracos deveriam tratar os mais fortes com julgamento. Então, Paulo aqui, ele está explicando que nós, não é a questão de comer ou não comer, porque existia essa discussão, por causa de sacrifícios de animais, que estava ligado ao ritualismo religioso, como era no judaísmo.
E existia a possibilidade de que um pedaço de carne comprado no mercado tivesse sido de animais consagrados a deuses pagãos. Então, por causa disso, alguns preferiam ser vegetarianos. Alguns cristãos preferiam não comer carne. E outros achavam que não teria problema nenhum comer carne. Não viam nenhum mal nisso. Então, Paulo, por causa dessas discussões, ele fez essa orientação. Ele deu esse conselho à igreja. Por favor, gente, não julgue o seu irmão, não despreze o seu irmão. Quem come, não despreze o que não come. Quem não come, não julgue o que come. E aí, por causa disso, eu gostaria que você lesse 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Alguns irmãos não comiam carne, se tornaram vegetarianos. E outros comiam, não achavam nenhum problema nisso. 1 Timóteo 4, 5 diz: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, Paulo aqui, ele não condena o comer ou não comer. Ele não condena a diversidade de opinião. O que ele condena é o desrespeito a elas, o desrespeito à diversidade de opinião. Isso que ele condena. Na aula passada, em Romanos 13, foi falado sobre o amor ao próximo, que é um cumprimento da lei. Não é isso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E respeitar a opinião do próximo é um gesto de amor. Então, se você respeita o próximo, você está mostrando amor pelo teu irmão. Então, nós devemos ter um coração que se dirija aos outros com compreensão, com compaixão, com respeito, com amor. E é isso que Paulo está ministrando aqui em Romanos 14, nesse título, Tolerância para com os fracos na fé. Nós pensamos diferente, mas precisamos respeitar os pensamentos diferentes dos nossos. Precisamos respeitar o pensamento do nosso irmão. No versículo 4... vai dizer assim: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas se estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Aqui Paulo mostra quem somos nós para julgarmos o nosso irmão. Aqui Paulo está nos dizendo, o nosso papel não é esse, o nosso papel não é de juiz. Esse papel pertence somente ao Senhor. Nós não devemos julgar nem criticar o nosso irmão. Versículos 5 e 6 vai dizer assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. O judeu, ele tinha cultivado o hábito de considerar sagrados alguns dias, como o sábado, por exemplo. E aqui Paulo está se referindo a isso. Porque respeite aquele que guarda. Paulo aqui, ele estava falando porque os judeus eles guardavam, porque aquilo estava tão gravado na mente deles, que se eles não fizessem, para eles, parecia ser errado. Mas não necessariamente isso é errado para todos. Para o gentio, não era. Para eles, eles pensavam que essas práticas não eram necessárias. Colossenses 2, 16 e 17 vai dizer assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou da lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.
Paulo aqui está dizendo que a questão não é de guardar o dia, não é de comer ou beber ou não comer, e sim de fazê-los no Senhor, para a glória do Senhor. Tudo que o cristão fizer, ele precisa fazer como um ato de adoração e de gratidão a Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Tudo que você fizer, que você faça como um ato de adoração, que você faça para glorificar ao Senhor, como um ato de gratidão ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer assim: assim, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Façamos tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você vir fazer, naquela época, Paulo estava se referindo a comida e a bebida que era a discussão daquela época. Mas aqui, nos dias atuais, nós temos outros tipos de discussões e que são, muitas vezes, tão banais e inúteis como essas, porque nós devemos nos preocupar com tantas coisas mais importantes, né? E, às vezes, a gente se preocupa, quer discutir por coisas tão pequenas, e, às vezes, a discussão aqui atual é: por que aquele irmão pinta a igreja de preto e a minha igreja é clarinha? Não, eu não concordo de usar saia, o outro quer usar calça. Eu não concordo de usar calça rasgada. Eu não concordo de usar maquiagem, de cortar cabelo. Então, as discussões dos dias de hoje são essas. Mas os ensinamentos de Paulo nos ensina nos dias atuais, dizendo: pare de julgar ou de criticar o seu irmão por causa dessas coisas. Se você pinta a sua igreja de preto, se você veste uma calça, veste uma saia, que isso seja para glorificar ao Senhor. Que não seja para afrontar o seu irmão, ou nem porque, eu penso assim, então vai ser assim e acabou. Não, mas que seja para a glória de Deus, para abençoar ao próximo. Versículo 7 a 9, lá em Romanos ainda 14, vamos voltar, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós não somos de nós mesmos, nós não vivemos por nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E assim a nossa vida deve ser dedicada a Ele, deve ser para Ele, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então a nossa vida pertence ao Senhor. 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Então precisamos deixar que o Senhor domine as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas ações. O Senhor nos permite, sim, termos as nossas convicções, termos os nossos pensamentos. O Senhor nos permite, sim, somos livres nele, mas que até os nossos pensamentos e as nossas convicções sejam governados pelo Senhor, porque pertencemos a Ele. Então, tudo que fizermos, tudo que sejam em ações, sejam em pensamentos, que seja para a glória de Deus, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. E quando ele fala tudo, é tudo, o que você veste, o que você come, o que você bebe, o que você posta, o que você deixa de postar, o que você segue, o que você faz, que reflita a glória do Senhor. Versículo 10 a 12 vai dizer assim:
Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, aqui novamente, Paulo, ele vai dizer para o fraco não julgar e o forte não desprezar. Aqui ele vai dizer que nós somos responsáveis pelos nossos atos, não é isso? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas não nos cabe julgar, não nos cabe desprezar, pois todos daremos contas no dia do tribunal, nós daremos conta a Deus de tudo que fizermos. Tudo que nós fizermos, nós vamos prestar contas ao Senhor. Mateus 12:36 vai dizer assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Em outra versão, em outras versões vai dizer frívola, que é a mesma coisa que inútil, tá? Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Mateus 12:36. Nós daremos conta. Tiago 4:11 e 12 vai dizer assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Aí olha o que ele diz: há apenas um legislador e um juiz, que salvará e destruirá. Mas quem é você para julgar o próximo? Nós temos só uma vida, porque é para nós cuidarmos da nossa vida e deixar com que Deus cuide da vida do nosso irmão. A gente pode ajudar o nosso irmão, auxiliar o nosso irmão, mas não julgar o nosso irmão. Esse não é o nosso papel. O Senhor não nos autoriza isso. Ele nos dá a liberdade, sim, de termos as nossas convicções, mas Ele não nos dá a liberdade, não nos autoriza a julgar o nosso irmão. A palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgado. Na mesma medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados, porque no dia do tribunal de Deus, como nós lemos aqui, nós seremos julgados por todas as nossas ações, por tudo que nós falarmos, por tudo que nós, todas as nossas atitudes, nós vamos ser julgados. Então, não julgue seu irmão. Deixe isso com o Senhor. Ele é o justo juiz. Então, deixe isso com Ele. Não se preocupe com isso, tá bom? Então, aqui, nessa primeira parte de Romanos 14, Paulo está dizendo isso para a gente ter tolerância com aquele irmão que fica preocupado com coisas tão pequenas, porque ele mede aqui como maturidade cristã, como mais forte, aquele que não se preocupa com essas coisinhas pequenas. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, aquele irmão que se preocupa com coisinha pequena, se isso, a preocupação dele é para ele não pecar, se é para ele ficar bem diante do Senhor, deixa ele fazer. Que mal tem que ele faça isso? Se ele não quer comer porque ele acha que se ele comer, ele vai pecar diante do Senhor, por que você vai brigar e discutir com ele quanto a isso? Você que é maduro na fé, você que é forte, tenha paciência, tenha tolerância com o fraco. Amém? E aí no segundo ponto, porque Romanos foi dividida na primeira parte e na segunda parte, essa segunda parte vai falar de liberdade e caridade, do versículo 13 ao 23. Vamos ler? Que diz assim:
Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as de edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então aqui, nessa segunda parte, do versículo 13 ao 23 de Romanos 14, Paulo vai destacar aqui a consideração que o mais forte tem que ter com o mais fraco. Que a liberdade que cada um tem de pensar diferente deve estar limitada à consideração, à compaixão, à caridade pelo próximo. Quando ele diz, no versículo 13, ele fala: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Quando ele diz aqui no versículo 13, tropeço ou escândalo, o que é tropeço ou escândalo? É qualquer atitude ou ação que leve o outro irmão a pecar ou a se sentir confuso a respeito da sua fé. Ou seja, o cristão maduro, ele não deve fazer nada que afete a fé do cristão menos maduro. Isso que Paulo está explicando. Não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Não seja pedra de tropeço. Não faça o seu irmão se enfraquecer na fé. Porque a fé significa o quê? Convicção. A fé é a certeza. E se você deixar o seu irmão confuso, você está fazendo o seu irmão pecar. Porque aqui, em Romanos 14, no versículo 23, lá no final ele vai dizer, porque tudo que não profere de fé é pecado. Então, se você faz a fé do seu irmão vacilar, você está contribuindo para que seu irmão peque. Então, não faça isso. Não faça isso. É isso que Paulo está dizendo. Está aconselhando aquele povo e nos aconselhando hoje. Nós podemos aprender com ele, dizendo, não faça isso. Não seja pedra de tropeço para o seu irmão. No versículo 15 de Romanos 14, ele vai dizer assim: se por causa da tua comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a quem Cristo morreu. Se o que você faz o teu irmão se entristecer, ou faz o seu irmão perecer, se o que você faz escandaliza o seu irmão, você não deve fazer então.
É isso que Paulo está dizendo. Mesmo que você ache certo o que você está fazendo, você procure evitar para que você não escandalize o seu irmão. Isso que Paulo está falando. No versículo 16, ele vai dizer assim: não seja, pois, vituperado o vosso bem. O modo que a gente venha usar a nossa liberdade não pode insultar o nosso irmão. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 16. O modo que a gente usa a nossa liberdade. Nós somos livres, certo? Para termos as nossas próprias convicções, os nossos próprios pensamentos, nós temos liberdade de agir, se não nos condenamos nisso, se estamos bem diante do Senhor com isso, podemos fazer tranquilamente. Mas o que Paulo está falando aqui é que essa liberdade não pode insultar o nosso irmão. Se insultar o nosso irmão, nós não devemos fazê-la. Versículos 17 a 19 vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O reino de Deus não é qualquer coisa, não é coisa material, como comida, bebida, guardadias. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é muito mais que isso. O reino de Deus é espiritual. É justiça nas nossas ações e pensamentos. É paz que procura viver em harmonia, que traz unidade, que promove unidade entre os irmãos. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é muito mais do que discussões, discussões tolas, carnais, que promovem só divisões, que promovem brigas. Deus não está preocupado, querido. Deus não está preocupado com que cor que eu pinto a minha igreja. Deus não está preocupado se eu visto saia, se eu visto calça. Deus não está preocupado com isso. Deus quer que vivamos bem com o nosso irmão, que amemos o nosso próximo, que venhamos respeitar um ao outro, seguir o Senhor com o nosso coração puro diante dele, olhando para o irmão e amando o irmão, porque quem ama não julga, quem ama respeita, respeita a opinião do outro. Versículo 20 a 23. Vai dizer assim: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, o cristão, ele deve viver de modo que promova a paz, que promova a harmonia, que promova a edificação do próximo. Então, é isso que você tem que fazer. Aqui Paulo está nos ensinando, que a nossa vida tem que promover a harmonia e a edificação. O que é edificar? Edificar é fortalecer, firmar, fazer crescer o nosso irmão e não destruir.
Então, Paulo aqui, ele está dizendo que nós devemos ajudar o nosso irmão a crescer, não ficar criticando, julgando, mas devemos ajudar o nosso irmão a crescer, edificar o nosso irmão, não sermos pedra de tropeço, mas pedra de construção, ajudarmos o nosso irmão a ser edificado, sermos um instrumento de Deus para edificarmos o nosso irmão. A palavra de Deus em 1 Coríntios vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A gente fala muito esse versículo para a questão de sexualidade, de prostituição, mas esse versículo serve para a nossa vida toda. Nós temos essa liberdade de fazermos o que a gente acha certo. Nós temos toda essa liberdade, mas a nossa liberdade deve ser regulada pelo amor. A nossa liberdade deve ser regulada pelo amor. Eu gostaria que você guardasse bem isso no seu coração. A sua liberdade deve ser regulada pelo amor. O amor é muito mais importante do que a nossa liberdade. Nós somos livres e a gente não precisa provar a nossa liberdade para ninguém. A gente precisa amar mais, respeitar mais, termos mais compaixão pelo próximo. O mundo já está tão difícil, tão perverso, com tanta competitividade, com tanta agressão, com tanta discussão por coisas tão banais, tão bobas. Por que a gente, como cristão, não se levanta nessa geração e faz a diferença? E, ao invés de criticar e julgar, a gente usa a nossa força, a nossa voz, a nossa liberdade, o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas convicções para edificar, para harmonizar, para trazer paz, amor, alegria, para salvar, para ajudar as pessoas. Por que não usamos isso? Minha filha me perguntou a respeito dessa liberdade e a minha filha falou: mãe, até que ponto o que eu faço pode escandalizar o meu irmão? Até que ponto também eu possa não ficar preso a ele? Porque tem pessoas que tudo que você faz escandaliza. Tudo que você faz ele vai criticar. Tudo que você faz ele vai julgar. Então, até que ponto? E agora eu vou responder. Vou responder para você, vou responder para minha filha. É muito simples, parece ser difícil, mas é muito simples. Com bom senso, com discernimento e com amor. O bom senso, o discernimento e o amor será a balança para a medida certa da nossa liberdade. O bom senso, o discernimento e o amor será a balança para a nossa medida certa da nossa liberdade. Porque nós não precisamos abandonar as nossas convicções. Nós não precisamos pensar igual ao outro para fazer a vontade de Deus. Nós não precisamos. Mas como vamos fazer para não escandalizar o nosso irmão? A gente ter discernimento. Nós precisamos ter o discernimento. Se o que eu faço, se o que eu posto. Nós temos hoje vivido dias de muitas postagens. É um mundo de rede social. Nós não vamos fugir disso. Não temos como fugir disso. Mas devemos analisar se o que eu posto está edificando alguém, se está construindo algo em alguém, se está ajudando alguém ou se está causando um efeito contrário, se está destruindo, se está causando divisão, se está causando apontamento, se é uma declaração de julgamento, se é uma declaração de acusação, de inimizade, de briga, de discussão tola, se eu estou levantando questionamentos só de polêmica. O Senhor não quer que nós geramos polêmica, o Senhor quer que sejamos geradores de vida, e vida que o Senhor tem para nos dar é vida feliz, é vida abundante, e é isso que o Senhor quer fazer, porque nós somos instrumentos do Senhor. Você é um instrumento dele, você é um escolhido dele.
Então, que você use tudo que Ele tem derramado sobre você, que você use para glorificar o nome dEle. Essa é a medida que nós temos que ter para a nossa liberdade. O bom senso, o discernimento e principalmente o amor. Porque quando a gente ama, a gente fica quieto em algumas vezes, fica quieto em algumas situações. Eu li uma vez que quando a gente não pode mudar uma situação, a gente precisa mudar a forma com que a gente reage a ela. Quando a gente não consegue mudar uma situação, porque muitas vezes a gente quer que o outro pense como a gente pensa. Mas ninguém pensa como nós. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua interpretação. Cada um tem o seu próprio discernimento, a sua própria convicção. E a palavra do Senhor diz que não tem problema quanto a isso. Ele fala aqui, bem-aventurado, em Romanos 14, 22, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você faz aquilo provém de fé, não está desagradando ao Senhor, que mal há nisso? Não tem problema, mas a sua liberdade em fazer isso deve ser refreada quando você, fazendo isso, você faz com que o seu irmão seja abalado na fé, faça com que o seu irmão caia ou tropece. Essa é a medida da nossa liberdade. E aí Paulo nos mostra isso, que devemos ter consciência da nossa ação. Devemos ter consciência das nossas atitudes. As nossas ações devem refletir a glória de Deus. As nossas ações devem promover a paz, promover a fé, gerar fé nas pessoas. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, você não esquecer o que Paulo está querendo dizer aqui para nós, no Romanos 14, que nós devemos ser mais tolerantes com o nosso irmão, que é mais fraco na fé. Nós devemos ter paciência com ele, ser tolerante, ter compaixão, não julgar, nem desprezar. E nós somos livres, sim, para termos as nossas próprias convicções, mas essas convicções não podem insultar o nosso irmão. Tudo que nós façamos tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então eu vou deixar uma tarefa de casa para você, hein? Tá pronto para fazer essa tarefa de casa? Tá? Então vamos lá. Primeira, você vai parar e vai respeitar mais o seu irmão que pensa diferente de você. Ok? Você vai respeitar o seu irmão que pensa diferente de você e não vai julgar mais. Eu sei que é difícil, é uma tarefa diária, mas nós vamos praticar. É uma tarefa de casa para você fazer. A segunda tarefa de casa, você vai pedir perdão para quem você julgou. Se você julgou alguém ou discutiu com alguém por causa de coisas tolas, coisas vãs, que o Senhor está dizendo aqui para você não fazer isso, você vai lá e vai pedir perdão a essa pessoa. Terceira tarefa, você vai ser um canal para promover a fé. Essa é a terceira tarefa. Então, o que você vai fazer? Se você costuma postar alguma coisa, você vai postar somente coisas que edificam, que promovam a fé, que promovam a paz, que gerem vida, ok? E se você tem algo lá que você postou que não gere vida, que não promova a fé, retira. Essa é a sua tarefa de casa, tá bom? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Muito bom estar aqui com vocês. Foi um prazer. Muito obrigada, tá bom? Vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por esse estudo. Que possamos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração e sermos de verdade bênção na vida do nosso irmão. Que possamos nos tolerar mais, nos respeitar mais, nos amar mais. E que possamos, em nome de Jesus, ser a cada dia instrumento vivo na tua mão para gerar paz, gerar alegria e gerar vida a cada um de nossos irmãos. Obrigada, é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Fica com Deus.